A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos aqui para a leitura da Palavra de Deus, amém? Nós estamos no capítulo 13 de Mateus, amém? Mas antes de eu ler, terminar o capítulo 12 para chegar ao capítulo 13 de Mateus, eu vou estar orando aqui para os irmãos, em Romanos 12, a partir do versículo 12. Vou ler o 9, do 9 em diante, amém, amados? Que diz o seguinte: amor sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amém, amados? O nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Nós devemos detestar o mal, apegando-nos ao bem. Então nós devemos detestar o mal. Tudo aquilo que é mal, nós devemos detestar. Amém? É porque aqui está Paulo falando. Amém? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Muitas das vezes nós não fazemos isso, nós fazemos acepção de pessoas. Mas todos, aqui Jesus está referindo a todos de igual forma. Eu conheço e muitas das vezes nós fazemos para os nossos, da nossa própria casa. Achamos que estamos fazendo o bem e não fazemos para aquele lá de fora, porque aquele lá de fora não é o nosso sangue. Não tem importância e não é assim, amados. Não é dessa forma. Do mesmo jeito que tratamos o nosso sangue, nós temos que tratar aquele que é o nosso próximo. Amém? Porque aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Jesus não quer que façamos acepção de pessoas, amém? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Está prestando bem atenção? Nós não podemos ser remissos. Amém? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Nós temos que ser fervorosos em espírito. Muitas das vezes nós não somos fervorosos. Nós ouvimos a palavra do Senhor, mas nós não somos fervorosos. E Jesus quer que nós sejamos fervorosos. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos, irmãos. Não desanime, não. Tenha esperança. Não importa o que você está passando, o que eu estou passando. Que nós não perdemos a esperança. Que a nossa esperança venha crescer a cada dia. Não desanime. Levante a cabeça, vamos em frente. Mesmo que for se arrastando, mas nós vamos em frente. Amém? Sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então, seja qual for a sua tribulação, seja paciente na sua tribulação, amém? E que possamos ser perseverantes na oração, amém? Vamos ser perseverantes na oração, amém? Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Nós temos que abençoar, compartilhar os necessitados, compartilhar os santos. Compartilhar, amados, é ajudar, é estender a mão, é amar. Amém? Praticar a hospitalidade, dar hospitalidade. Hoje em dia é tão difícil para a gente dar hospitalidade a alguém. Porque em tudo a gente desconfia. O homem se tornou tão mau, tão perverso, que nós não confiamos em mais ninguém. Nós não confiamos em mais ninguém. Mas aquele que tem discernimento do Espírito Santo, ele não nos deixa ser enganados. Amém? Então vamos ser perseverantes no Espírito. Amém? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis.
Abençoai aqueles que perseguem. Não dê importância, porque nós seremos perseguidos de uma forma ou de outra. Nós seremos perseguidos. Os cristãos serão perseguidos. Amém? Não o amaldiçoeis. Amém, amados? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Então os irmãos sabem, nós devemos chorar com os que choram. Mas hoje em dia eu vejo o sentimento das pessoas tão sem sentimento, tão sem sentimento. Não se comove com o sofrimento do outro. Não é comigo. Vou sofrer para quê? Né? Vou sofrer para quê? Amém, amados? Então vamos lá, que nós possamos ter aprendido hoje com o apóstolo Paulo falando aqui conosco, aquilo que Jesus, que o Espírito Santo ensinou para ele, porque Paulo não teve contato com Jesus, foi através do Espírito Santo que Paulo ensinou, para que nos ensinasse, tá bem? E quem sabe hoje eu e você também tenho algo para ensinar uns para os outros, amém? Então vamos lá. Eu parei no versículo 13, do capítulo 12, né? No versículo 34 de Mateus. Então nós vamos continuar e terminar o capítulo 12 de Mateus. Então alguns escribas, estou no versículo 38, amém, amados? Capítulo 12, versículo 38 de Mateus. Na minha Bíblia está dizendo, sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver tua parte algum sinal. De qualquer forma, aqueles homens queriam ver algum sinal, já não bastava o que Jesus fazia. E não é diferente dos dias de hoje. Nós apenas não cremos, porque o Senhor nos diz que nós primeiro buscaremos o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós não contentamos com isso. Nós queremos fazer campanha, nós queremos fazer voto, nós queremos fazer propósito para alcançar coisas melhores. O nosso egoísmo é tanto, a nossa ganância é tanta, que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso para alcançar. Somente a graça de Deus nos basta. Somente a graça nos basta. Assim Paulo diz ali, quando Paulo fala com Jesus. Paulo está falando com Deus sobre a espinha da carne. E o Espírito Santo diz para ele, somente a minha graça te basta. Então somente a graça de Cristo nos basta. Amém? Então por que não confiar? Se ele nos diz que se nós buscarmos o reino dele, as demais coisas nos serão acrescentadas, e eu creio que nos será acrescentada. Então não precisamos correr atrás de mais nada. Vamos acrescentar essa nossa fé, porque nós vivemos de fé em fé. Vamos acrescentar essa nossa fé. E veremos o amor de Deus e veremos a graça de Deus aperfeiçoar na nossa vida. Amém? Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Essa mesma geração é a que está aí. Uma geração má, uma geração adúltera, se dizendo cristão, e de cristão não tem nada. É isso que está acontecendo. Amém, amados? Porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui foi quando Jesus dizia que ele iria, quando ele morresse, ele ficou 3 dias, 3 noites no coração da terra. Ele ficou sobre a terra. Amém, amados? Assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe.
Amém? Nínivitas se levantarão no juízo como esta geração e a condenarão, porque se arrependeram como a pregação de Jonas. Naquela época, aquele povo se arrependeu com a pregação de Jonas. Vamos hoje também, amados, nos arrepender com a pregação de Cristo Jesus, com o Evangelho de Cristo Jesus, com aquilo que nós estamos aprendendo em Cristo Jesus. Vamos nos voltar e aprender. Amém, amados? Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos cinza, nós somos pó. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos a graça, o direito do arrependimento. Nós temos este dom. Porque graças a eles, quando se rasgou o seu véu de alto a baixo, ele nos deu essa graça de nos arrepender dos nossos pecados. Porque ali ele aniquilou, ele anulou o meu e o seu pecado. Então basta que eu e você se arrependa do nosso pecado e nós seremos perdoados. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Jesus falando para aquele povo que ele era maior que Jonas. Ele era maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Cristo é maior do que Salomão, amados. Por que nós temos que ouvir tantas pregações com grandes homens que não vai nos levar à salvação? Porque é só Jesus. Ele é maior do que Abraão, Isaac e Jacó. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que José, ele é maior do que Elias. Ele é maior do que todos, é maior do que Daniel, é maior do que Salomão. Ele próprio aqui está dizendo. Ele é maior que todos. E a ele é que eu e você temos que seguir. É a ele que nós temos que aprender. É dele que nós temos que aprender. Porque novamente, mana, vai repetir para vocês. João 14:6. Eu nunca me esquecerei dessa visão. Quando aquele anjo me falou. Em João 14:6. E quando eu fui ler essa passagem que o anjo me falou. Quando eu fui elevada até os céus. E o anjo me falou. Que nós só iremos até... Porque eu perguntei, junto àquela fogueira que queimava e a voz de trovão saía dali de dentro. Como faríamos para ver a face do Senhor? E o anjo me disse, eis que veja João 14:6. E eu vejo João 14:6. Se não for através do Filho, nós não veremos a face de Deus. Se não for através de Jesus Cristo, não adianta ir por outro. Não adianta ir por outro caminho, porque nós não veremos a face de Deus. Nós só veremos a face de Deus através do Filho Jesus Cristo. Amém? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela veio do confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Mas muitos não querem sair do seu lugar para ouvir a sabedoria de Jesus Cristo. A sabedoria do Filho. E muitos ainda aí continuam não pregando a sabedoria do Filho. E desde do começo do mundo, desde que o Senhor criou céus e terra, ele já estava lá, pairando sobre as águas. Era o Espírito que pairava sobre as águas. Era o Espírito do Filho que pairava sobre as águas. Amém, amados? E Jesus Cristo, este sim, é maior que todos estes. É maior que Jonas, é maior que Salomão, é maior de todos esses que a irmã Ana falou.
e de todos aqueles da lei. Todos. Ele é maior que todos. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Quando um espírito imundo sai do corpo de alguém, ele vaga até encontrar um outro corpo para ele possa entrar. Ou mesmo retornar para aquela mesma pessoa. Porque ela não creu, ela não teve fé. Amém? Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, às vezes ele volta, mas a pessoa se tornou um verdadeiro cristão. A pessoa, ela está adornada. A casa dela estava, o coração dela está vazio, está varrido, está ornamentada, porque quem habita lá já é o Espírito Santo de Deus. Não tem mais lugar para o espírito imundo. Então vai e leva outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com a geração perversa. Essa geração perversa, ela já está contaminada, porque tem muitos templos contaminados onde Deus não habita mais, mas Satanás habita, e fazendo prodígios, Amém, amados e minhas amadas irmãs. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu a que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Até o próprio Jesus, quando ele estava falando sobre o Pai, ensinando para que nós chegássemos até o Pai, ele igualou a mãe dele, os irmãos, a qualquer um. E ele manda também, nós já lemos lá atrás, que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, por amor a ele, não chegará até a glória de Deus. Não chegará até a glória de Deus. Amém? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Aqueles eram a mãe e irmãos deles. Ele não fazia acepção. Eu tenho ouvido, amados, eu já ouvi nessa mesma passagem aqui: eis minha mãe e meus irmãos. Nessa mesma passagem, eu já ouvi algum conhecedor da palavra que se tornou homossexual usando essa passagem, dizendo que aqui Jesus não fazia acepção de pessoas, que Jesus, para Jesus, tudo é igual, tanto homem como mulher, tudo é igual. E não é, meu amado irmão. Eu amo demais os homossexuais, eu amo, mas eu não aceito a prática. Eu amo a vida deles, eu só não aceito a prática. Amém, meu querido e minha querida irmã? Mas nós devemos amar. Amém, meus queridos? Porque hoje em dia, há muitos lugares aí, com medo de autoridades, com medo de repressão, pastores se acovardando de falar a verdade bíblica. Amém? Eu vou entrar na próxima leitura bíblica que nós fazermos aqui, eu vou entrar nas partes que fala aonde homossexuais não entrarão no reino dos céus. Aqui mesmo, não é lá.
Na lei não, eu vou falar, nós vamos ler aqui mesmo. Amém, meu querido e minha querida irmã? Nós vamos ler. Amém? Para que os irmãos não fiquem em dúvida sobre o que a irmã Ana está fazendo. Eu estou falando isso porque eu já ouvi a pessoa falando sobre esse versículo aqui, sabe? E dizendo que para Jesus tanto faz homem como mulher. Que para Jesus não tem sexo. Tem sim, amado. Jesus separa bem o homem da mulher. Tanto que ele dirige muito nas palavras dele ao homem. Porque o homem é cabeça. O homem é cabeça. Nada vai mudar. Nada vai mudar isso. Que sempre caberá ao homem ele ser o cabeça do lar, na igreja. O que está sendo diferente de hoje. Amém? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é o meu irmão, irmã e mãe. Aqui no mesmo versículo, Jesus já separa. Mas não, hoje nós ouvimos, amados, a pessoa lê para você um versículo isolado, um versículo só, isolado, e contesta você ali naquele versículo. Preste bem atenção. Amém? Então nós devemos prestar muita atenção naquilo que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Amém, amados e minhas amadas irmãs? Então é tão difícil, meu querido, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ele trabalha dentro de nós. Ele ensina e nos faz ter a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado. Ele trabalha dentro de nós. Ele nos ensina e nos faz ter a mente de Cristo. A partir do momento em que, quando Cristo disse ali naquela cruz, está consumado, e rasgou-se o véu de alto a baixo, está disponível para nós duas coisas: ou a morte eterna ou a vida eterna. Então cabe a mim, só tem essas duas, amados. Ou nós vivemos para a morte eterna ou para a vida eterna. Então cabe a mim e a você, mas nós temos o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos convence. É tão fácil, amados, compreender. Eu achava muito difícil compreender os desígnios de Deus, mas hoje não. Hoje eu acho fácil compreender, aprender os desígnios de Deus para a minha vida. E creio que para a tua vida também, meu amor. Meu amado e minha amada irmã. Basta crermos. Vamos crescer na fé. Porque a palavra dele diz que é de fé em fé que nós vamos crescer na graça e no amor. O homem natural, ele não entende os desígnios de Deus. Não entende. Mas o homem espiritual entende os desígnios de Deus e põe em prática. Eu e você somos espirituais. E nós conhecemos os desígnios de Deus. E nós vamos colocá-lo em prática. Vamos colocá-lo em prática? Vamos. Vamos começar a compartilhar. Ajude aí a missionária Ana espalhar o verdadeiro evangelho. E tem muitos pastores aí já pregando, pastoras, missionárias.
pregando o Evangelho de Cristo Jesus de uma forma natural, de uma forma diferente, uma forma, uma forma de como Cristo nos ensinou. Peça intimidade com Deus. Começa a ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderemos chegar a Deus com propósito sincero, de aprender mais e mais dele. Nós nascemos no pecado. Eu nasci no pecado. Mas não fomos feitos para ficar no pecado. Não, nós nascemos no pecado, mas não fomos feitos para ficar no pecado. Ele nos deu as condições, Ele nos deu a graça para que nós possamos sair do pecado. Para sairmos do pecado. E Jesus nesta tarde te espera nos jardins celestiais para ouvir você se redimir dos pecados, eu redimindo dos pecados, para nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e voltar a habitar novamente no jardim celestial e restaurar o nosso altar, Vamos restaurar o nosso altar nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você, nos despertando, abrindo nossos olhos espirituais, nos dando discernimento, nos dando entendimento da palavra. Vamos nos despertar. Abre os nossos olhos espirituais, abre os ouvidos para ouvir o que nós estamos ouvindo. Se o que nós estamos ouvindo é o que vai nos levar para a morte eterna ou para a vida eterna, meu amado e minha amada irmã, desperta. Desperta. A palavra do Senhor, ela diz que no fim dos tempos nós veríamos muitos falsos profetas. E os profetas das profetadas estão aí, meu amado e minha amada irmã. Vamos vigiar naquilo que nós estamos aprendendo, naquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que está nos levando. O que nos leva para a vida eterna é somente o Filho, é só Jesus Cristo. É só a palavra dele, é só aquilo que aprendemos na palavra dele. Amém, meu amado e minha amada irmã? Amém? Vamos ficar por hoje nessa leitura. A próxima leitura é o capítulo 13 de Mateus. E talvez antes de eu terminar de falar no versículo 13 de Mateus, eu venho dar para os irmãos um testemunho e concluir um pouco mais do meu primeiro testemunho que eu tenho gravado aqui nos vídeos, amém? Se as irmãs não ouviram, os irmãos não ouviram, veja lá o meu testemunho, que é o meu primeiro vídeo. Eu tenho algo mais a falar para os irmãos, porque eu não havia falado ainda, porque o Senhor não havia me permitido falar, mas o Senhor me permitiu falar, amém? Mais algo para os irmãos, amém? Porque eu preciso fazer o complemento do meu testemunho, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos ficar por aqui. Eu creio que as irmãs e os irmãos têm ouvido, têm entrado no vosso coração, amém? Porque aquele que vai nos levar até o Pai, que vai nos levar para a vida eterna, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio como homem e morreu naquela cruz para salvar a mim e a você, amém?
que o amor do Pai, a esperança que nós temos na volta do Filho e as doces consolações do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, nos encha com a graça e o amor. Amém?